Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, uma indústria que fatura mais de 180 bilhões de reais e que emprega mais de 15 milhões de brasileiros. Trata-se da indústria da construção civil e toda a sua cadeia de valores. Para falar deste tema, está conosco o presidente da Eternit, Hélio Martins. Hélio Martins, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria tão importante. Você, presidente da Eternit, uma empresa com mais de 73 anos de atuação no setor, empregando mais de 2.500 funcionários e promovendo assim o desenvolvimento da economia. Hélio Martins, um prazer tê-lo no Giro Business. Prazer estar aqui com você, Sérgio. Obrigado. É uma grande oportunidade para conversar com você, com seus telespectadores, sobre uma cadeia produtiva tão importante para o país, para o desenvolvimento do país. Hélio, a gente teve a oportunidade de falar ontem sobre a perda da competitividade que vem se dando na indústria nacional de materiais de construção. Um dos pontos que vem promovendo essa perda de competitividade é, sem dúvida nenhuma, a falta de infraestrutura, aumentando o custo logístico do país e, portanto, o custo Brasil. Isto, por outro lado, Hélio, é uma oportunidade para o setor, porque falar de infraestrutura é falar no aumento dos investimentos da construção. Eu gostaria de chamar uma reportagem, Hélio, que ilustra como encontra-se esse cenário, para que a gente possa falar a respeito. As vendas da indústria de materiais de construção para o segmento de infraestrutura têm um peso de 20% no faturamento total do setor. E para este ano, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção estima que haja uma expansão de 2% para este segmento no faturamento. Para esse ano, os investimentos previstos em infraestrutura devem chegar a 230 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, no ano passado, esses investimentos ficaram na casa dos 116 bilhões de reais. Enquanto a China investe em infraestrutura 13,4% do PIB e a Índia 4,8%, o Brasil tem aplicado apenas cerca de 2% e poderia subir para 3% do PIB em 2013. Hélio, essa falta de investimento, que acaba de ser apontada então pela nossa reportagem, mostra que o Brasil está, de fato, deficiente em infraestrutura. Como essa deficiência afeta a indústria da construção civil, mais pontualmente de materiais de construção? Sérgio, nós somos um país continental, o que é uma grande vantagem para nós. Isso significa demandas significativas, isso significa oportunidade de negócio, mas ao mesmo tempo é uma grande dificuldade para as empresas para fazer o abastecimento do varejo, né? Você precisa rodar 3, 4 mil quilômetros, muitas vezes você não tem boas estradas, você não tem ferrovias. Isso não só traz custos adicionais, como dificulta a operação, né? Veja bem que o Brasil investe em infraestrutura menos do que a Índia está investindo em infraestrutura, né? Então, nós acreditamos que tudo isso dificulta as nossas operações. A infraestrutura ela é decisiva para que você tenha uma operação de distribuição de varejo eficiente e com baixo custo. Realmente, hoje o Brasil investe algo em torno de 2% do seu PIB em infraestrutura, o que é um investimento muito tímido, promovendo eventualmente até mesmo um apagão em alguns setores da economia, como o setor de transporte. Por outro lado, Hélio, isso não é uma oportunidade para o setor da construção? Como ela percebe este eventual aumento que pode se dar na indústria da construção por conta de atender essa demanda de falta de infraestrutura? É muito interessante o que nós falamos, porque uma coisa puxa a outra, Sérgio. Se nós estamos falando que a geração de emprego e a distribuição de renda promove demandas, quando você faz um baixo investimento em infraestrutura, você dificulta a distribuição dos produtos e, ao mesmo tempo, reduz a geração de emprego e a distribuição de renda que geraria demanda. Então, essas coisas estão de uma forma tão intimamente ligadas que a solução está em investimento em infraestrutura, mas investimentos substanciais. Porque você vai trazer a geração de emprego, a distribuição de renda, você vai trazer um custo menor para a distribuição das riquezas do país, interna e externamente. Então, eu acho que o que pode mudar o país, isso são considerações que os especialistas fazem, é investindo em educação e investindo em infraestrutura, que obviamente tem todo um contexto que nós precisamos. Quando você olha para o Brasil, a indústria hoje de materiais de construção, ela está muito sediada na região sudeste. E quando você olha o mapa, você vai ver que, às vezes, um material de construção tem que viajar 3.000 quilômetros para chegar até o consumidor. Quer dizer, não tendo estradas e ferrovias, a que custo chega isso para o consumidor, né? O que coloca ele com um poder aquisitivo que já é baixo, muito distante dessa realidade de consumo que ele gostaria de ter, né? Então, eu acho que as nossas políticas precisam ser
um pouco mais abrangentes do que pensar simplesmente em carga tributária, investimento em infraestrutura, gerando essa competitividade para a indústria nacional. Hélio, realmente um ponto importante e que ilustra um fato que vem cada vez mais inibindo o desenvolvimento da indústria nacional, uma vez que a falta de infraestrutura, Hélio, não atinge apenas a indústria da construção civil e de materiais de construção, mas todas as indústrias que constituem a economia. Porém, Hélio, um dos atributos que os empresários que participam do Giro Business têm e ilustram com propriedade é o otimismo. Qual é o seu otimismo com relação ao desenvolvimento da indústria nacional? Sérgio, a nossa cadeia produtiva e o segmento em que nós atuamos, os segmentos em que minha empresa está se dispondo a atuar, obviamente que precisa de muito otimismo para que você leve. Mas eu entendo que o empresário brasileiro, ele tem uma capacidade de superar adversidades acima de outros países. Nós somos criativos, somos trabalhadores, somos otimistas mesmo diante das adversidades. Então, mesmo tímidas as iniciativas de governo e até da iniciativa privada, eu acho que nós vamos continuar evoluindo, não como desejaríamos, né, em passos mais largos, mas eu acredito que o Brasil, ele oferece muito para aqueles que ainda querem investir. Nós não devemos achar que todas essas dificuldades estaria inibindo os investimentos das empresas, porque não, mas é importante entender que tudo isso pode também ser enxergado como oportunidades para que as empresas possam se diferenciar. Eu acho que à medida que as pessoas acreditam que nós podemos superar essas dificuldades, continuar investindo, obviamente que na dimensão da percepção da demanda, nós podemos superar tudo isso e voltar ao crescimento num tempo menor. Realmente uma colocação bastante importante, Hélio, o que faz das dificuldades as oportunidades, o que é de fato percebido e vem sendo percebido pelo empresariado brasileiro. Exatamente. E agora, relatado por Hélio Martins, presidente da Eternit. Hélio, obrigado pela sua companhia durante toda a semana aqui na Coluna Giro Business, quando pudermos falar de uma indústria que tem uma representatividade de 15% do PIB, que é a indústria da construção civil. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela participação no seu programa. Obrigado a você, Hélio Martins. E você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas Giro Business, que em breve volta com muito mais.